bom dia, bom meio do dia. Vamos falar sobre a criança interior, vamos nos abraçar, um assunto que hoje a gente ouve muito falar, né? Talvez porque eu viva nessa bolha também de conteúdos sobre parentalidade, essa bolha de assuntos sobre desenvolvimento infantil, essa bolha de assuntos sobre cuidados da infância. Então, a criança interior é um tema que eu vejo muitas pessoas falando, que vejo muitos profissionais trazendo abordagens e que ele evoca uma série de lembranças em algumas pessoas, né? Memórias nem tão boas, mas também traz para algumas pessoas um certo estranhamento, porque muitas pessoas, e isso é mais comum do que a gente possa imaginar, não tem memórias da sua infância. Não consegue lembrar desses momentos. Em certa parte isso é natural, porque muitas coisas da infância a gente ainda não tem uma capacidade de abstração, de retenção de memórias, de situações, né? Então elas realmente vão se perder. E também porque a memória, ela é como um músculo, né? Se você não fica relembrando e recontando, realmente isso se perde. Como uma fotografia, como um filme. A gente não tem um arquivinho de situações ali, vou acessar isso, né? Então, é muito mais comum as pessoas não lembrarem de situações. Mas o que acontece? Nós temos essas ativações das memórias nas situações, nos nossos comportamentos, nas nossas reações frente a algumas situações. E como aqui o meu papo é sempre sobre a parentalidade, né? Essa relação que a gente constrói na criação dos nossos filhos, isso está muito interligado. A nossa infância não fica na infância. Eu tenho falado muito sobre isso. Aquilo que você viveu na sua infância não permanece lá. Faz parte da tua jornada e te acompanha, sim. E por isso que é tão importante quando a gente pensa na parentalidade, olhar sim para a nossa infância, para aqueles referenciais que foram marcados e que nós reproduzimos sem nos darmos conta. Eu tenho certeza que pensar sobre a parentalidade, pensar sobre como é que a gente está construindo essas habilidades para essas crianças, como é que eles vão se tornar esses adultos nesse mundo, adultos que vão nos cuidar, porque nós estamos envelhecendo e eles vão ser esses adultos que vão cuidar do mundo, assim. Eu entendo que é importante a gente poder ampliar mais a discussão, trazer outras visões e perpetuar aí essa troca de ideias. Eu não tô aqui para dizer que a minha visão, que a perspectiva que eu venho trabalhando e venho elaborando é a única verdade. Trago aqui para vocês uma maneira de refletir, de analisar essas circunstâncias. Mas cada um de vocês tem a vida de vocês, tem a história de vocês, e essas escolhas são de vocês. Então, quanto mais experiências, mais visões a gente tiver, só vai qualificar o nosso debate, a nossa troca aqui. Muitos de vocês já devem ter escutado frases ou devem ter memória de algumas frases que escutaram na infância, né? E outras inúmeras do tipo, eu anotei 3 aqui que me ocorreram. Frase 1 que eu anotei. Eu vi que as tuas notas, eu vi teu boletim escolar, as tuas notas saíram de D para C. É legal. Mas eu acho que no teu próximo boletim, tu podia te esforçar para tirar um A, né? Outra frase, um recorte de um diálogo. Teu quarto tá uma bagunça. Poxa, por que tu não é como a tua irmã que é tão organizada? Olha como as roupas dela estão bem dobradas dentro do armário. E um recorte tipo 3. Mas tu é muito preocupada. O gato morreu porque o gato estava doente. Tá tudo bem. Imaginem essas frases na nossa infância. Imagina o que nós começamos a guardar de informações a nosso respeito a partir do olhar dos adultos que nos cuidam. E é isso que vai sendo armazenado na nossa bagagem emocional. Porque esse relato, essas frases, e eu vou dizer para vocês inúmeras frases que representam
essas situações. Isso traz a visão do adulto cuidador, da mãe e do pai, sobre o desempenho, sobre o comportamento do filho. Ele tá dando uma visão sobre aquilo que o outro, né, que esse sujeito, criança, tá desempenhando. E isso, claro, tá relacionado com a história desse adulto, né, dessa mãe, desse pai. Foi uma mãe, um pai que foi criado com mais rigidez, onde se esperava que filho tinha que pai mandava e filho obedece, vai ter muito mais essa visão de rigidez, essa visão de que não se tem tantas escolhas, de que filho tem todo o tempo do mundo, então a vida tem que ser regrada exatamente como eu digo que tem que ser. Isso é o estilo parental. Esse estilo, ele impacta sim, porque ele vai nos narrando sobre a nossa história, vai narrando as nossas condutas. Nós somos seres de relação e as primeiras relações que a gente estabelece é no nosso núcleo familiar. E essas primeiras relações com adultos são com os adultos que estão na nossa volta, os nossos pais, a nossa mãe e o nosso pai. E é isso que vai construindo, né, somado com a nossa bagagem genética, somado com essa combinação de fatores genéticos, né? Mas é isso, esse ambiente que vai construindo a nossa personalidade, que vai construindo a nossa subjetividade, o nosso ser. E depois lá na frente, quando a gente estiver nesse lugar de mãe, de pai, é como a gente vai buscar essa bagagem, a gente vai buscar esse referencial para resolver os desafios do cotidiano, para resolver os desafios que tu tá enfrentando com o teu filho. E não é de uma forma consciente, isso vai aparecer totalmente inconsciente. E provavelmente vai aparecer, inclusive, até exatamente pelo contrário. Se teve uma criação de muita rigidez, talvez tu vá ter um estilo parental muito liberal, de uma permissividade muito grande. Normalmente tem uma tendência a gente ir para um outro modelo oposto. É importante a gente se dar conta que aquilo que nós vivenciamos na nossa infância vai nos acompanhando. É muito ruim, tá extremamente enraizado e não tem como retirar. E não tem como a gente retirar isso. O processo é reconhecer que nós reagimos como a nossa criança. Porque se eu não me dou conta desse processo e sigo sem essa reflexão, sem essa ressignificação, sem essa transformação, eu vivo de uma forma que é como se tu vivesse eternamente no jardim de infância emocional. A gente vive como se ainda fôssemos aquelas crianças. Porque assim, quando nós tínhamos 5, 6 anos de idade, eu escutava uma frase dessas e eu não tinha como reagir, eu não tinha como questionar, eu não tinha como interrogar, mas olha só, a nota C foi o meu esforço, é o que eu consegui de responder assim, olha, eu entendo que tu possa ter a tua expectativa, mas essa é a forma como eu vou responder cognitivamente para essa prova. E tá tudo bem. Isso hoje como adulto é o que eu tenho condições de responder caso eu recebesse esse tipo de interrogação. Quando a gente é criança, né, então vamos voltar lá, nossos 5, 6, 7 anos de idade, nós recebíamos esse tipo de frase, de observação, de repreensão e não temos como responder, não temos condições de analisar isso criticamente. Primeiro, não temos repertório de fala, né? Segundo, porque não temos um repertório de abstração de pensamento complexo ainda para construir esse tipo de diálogo. E talvez se a gente se rebela, inclusive poderíamos ser punidos por esse tipo de comportamento. Mas o que eu quero trazer hoje de visão é que essa é a reação de quando tu tem 5, 6, 7, né? Quando tu estás lá na infância. Mas se hoje, ainda como adulto, tu responde dessa forma, no automático, tu estás vivendo nesse jardim de infância emocional. Quando tu automatiza as tuas reações frente
a esses incômodos, esses desconfortos de comportamentos dos teus filhos, tu tá reagindo nesse teu jardim de infância emocional. Tu só tá reproduzindo esse mesmo padrão e não tá te aprimorando como pessoa e nem ainda ajudando os filhos nas suas dificuldades ou auxiliando, né, nesse processo de desenvolvimento dos filhos. Fica muito clara essa visão do que a gente vivenciou na infância, de quanto a gente recebe e não consegue transformar. Mas como tu acolhe isso e transforma, né? Eu acho que sempre a gente chega nesse nó. Tá, ok, me dou conta, percebo, mas como eu consigo transformar? Acho que a gente sempre dá esse pulo pra frente e quer correr e transformar. Da liberdade, de que tá aberto pra puro, mas sem tantas amarras, né? E é muito curioso, porque justamente parece que o que vai acontecendo é que a gente vai sendo amarrado, né, no processo do desenvolvimento. Então, falar do abraçar a tua criança interior é abraçar esse momento antes da amarra ter acontecido, antes de tu ter te subjugado a esse lugar de não escolha, nesse lugar que tu não conseguiu ter elementos para responder a algo que estavam te criticando, estavam te depreciando, né, ou não estavam te valorizando. Esse é o momento que se busca, então, para essa reconexão da criança interior. Ela também, ela é uma forma da gente se reconectar com a nossa essência. Quando a gente olha para esse processo de cura, né, é uma forma de reconectar com essa criança que nós éramos antes de sermos rotulados pelos adultos, conforme essas frases que eu coloquei ali no início, né? Esse rótulo da não estudiosa, da bagunceira, da ansiosa. É essa criança que existia antes desses rótulos tomarem conta e eu não consegui mais falar de mim sem ser relacionado com outras pessoas, né? Quando eu me apresento, eu sou a filha do fulano, eu sou a mãe do ciclano, eu sou o pai do beltrano, eu trabalho com pessoas mesmo, mas quem eu sou? Qual é a minha conexão? Gosto de estar com pessoas, eu sou uma pessoa alegre, eu tenho um potencial de criatividade, eu gosto de apreciar a natureza. A gente não consegue, né? Tem um momento da vida que isso se perdeu e eu vivo nesses rótulos. Então é por isso que também se usa essa terminologia da criança interior. Mas para mim, um processo que é chave quando a gente está falando de parentalidade, quando a gente está conversando sobre essas relações entre mães, pais, filhos e esses desafios que acontecem no cotidiano, é entender tudo aquilo que do externo me incomoda, tem algo dentro de mim que se conecta. Eu tenho uma referência daquilo que eu estou enxergando de comportamentos, tá, do outro, dentro de mim. E é por isso que me causa esse desconforto. E é por isso que o meu olhar fica atento. Quando o comportamento do meu filho, aquele choro, ele me causa muito desconforto, é a minha criança interior que tá desconfortável. Porque ela provavelmente tem uma referência desse choro, da sua vivência de choro. Vou explicar de uma outra forma. Tudo aquilo que tá no outro, que eu enxergo e me traz desconforto, me traz incômodo, me traz raiva, me tira, me desaloja, é porque tá dentro de mim. Eu não enxergo o que eu não tenho referencial dentro de mim. Nossa mente, ela só vai enxergar aquilo que ela tem bagagem e que ela tem alguma experiência de referência. E isso é para tudo. Ou eu estudei, ou eu, busquei esse conhecimento, enfim. Mas desconcentra-se, isso me tira do prumo. É ali
que tá a chave justamente para algo que é interno, que é meu. Então, a birra do meu filho que me incomoda, ela é a birra da minha criança interior. É a minha criança interior que chora porque não foi acolhida no seu choro. E é por isso que o choro do meu filho me desorganiza tanto e eu quero que ele pare de chorar. Eu choro como criança dentro de mim. Então, para que a gente se reconecta, né? Então, com a nossa criança interior? Para que a gente possa entender o nosso passado, para que a gente possa abraçar o passado, essas nossas histórias, para que a gente possa entender as nossas emoções, entender e acolher as nossas emoções, que a gente possa saber por que algumas situações me ativam mais, outras ativam menos, né? Ou não dou tanta importância. A criatividade, ela é entendida como resolução de problemas. Como é que eu resolvo os problemas? Como é que eu resolvo as situações que eu estou enfrentando? Essa forma de buscar soluções para situações. Isso é criatividade, né? Não é ser um Picasso, né? Um Leonardo da Vinci. Criatividade é isso, ela é a resolução dos problemas. E isso traz essa vida com mais leveza, com mais alegria. Então, quando tu entende esse jogo da tua criança interior, quando tu entende que ela tá ali nas tuas emoções, tu faz as pazes com o teu passado, afinal de contas, também os teus pais estavam reagindo conforme a bagagem, as histórias dele e as próprias crianças interiores que eles têm, né? A gente entende melhor as nossas emoções, entendo que as emoções são reações frente às situações, não brigo com isso, então eu consigo acolher melhor, me conecto com essa minha essência criativa, então de buscar soluções para enfrentar. Os desafios acontecem para todos sem distinção, né? A chave do negócio é como é que tu lida com isso, né? Então, quando tu tem que exercitar esse processo criativo em ti. E isso traz essa leveza, essa alegria, essa vida com um sentido mais conectado. Então, assim, primeiro ponto para tu começar o teu processo de conscientização. Não deixa de perceber esses pequenos milagres que acontecem todos os dias. A vida, ela tá em pequenos detalhes. Ela tá nesse fato de que o sol nasce todos os dias, o sol se põe todos os dias. São esses pequenos milagres da natureza. A plantinha que brota, né? Uma planta que morreu e daqui a pouco tu vê que na verdade estava nascendo um outro cabinho ali. Então, ter esses momentos, comemorar esses simples atos da vida, né, valorizar a simplicidade nessas coisas, isso traz muito prazer. E isso tá nos conectando com a nossa essência. É uma ativação do nosso olhar, é trabalhar esse nosso olhar sutil. Começa olhando o sol, começa olhando essas manifestações da natureza e depois isso também começa a repercutir dentro da tua casa. Esses pequenos milagres, essas pequenas constatações, isso vai aumentando o teu prazer, isso vai aumentando esse bem-estar emocional e vai se conectando com essa criança que está aí dentro de ti. Um outro ponto para se observar. Você não precisa ser igual às pessoas, você não precisa seguir padrões dos outros, você não deve se medir pela régua que o outro mede a sua vida. Se para outra pessoa ter um investimento de R$1 milhão até os 40 anos de idade deixa ela feliz, essa é a jornada dela e ela está buscando isso. Não quer dizer que você também tenha que ter essa mesma meta de vida, de juntar R$1 milhão de investimento até os 40 anos de vida. Cada pessoa sabe qual é o sapato que serve para o seu pé. A régua serve para medir a minha vida e não a vida do outro. Eu tenho que usar os meus referenciais, a minha jornada e aquilo que funciona para minha vida. Não tenha expectativas baseadas nas histórias dos outros. Isso busca a tua autenticidade, busca o que é original em ti. Sabe, o exercício do olhar crítico também. Bom, mas eu tô desejando isso porque é o outro, é porque eu vi que a grama do vizinho tá mais verde, mas eu não entendo por que a grama dele é mais verde, por que ele chegou nesse ponto. E não interessa. Eu vou olhar para minha grama, eu vou cuidar da minha grama, eu vou cuidar da grama como eu consigo, como eu acredito e como eu quero cuidar. Tenha sonhos, olhe, imagine, deseje relações.
Imagine como seriam essas relações, mas respeite as suas necessidades. Se relacione com pessoas, invista nesses relacionamentos, imagine como seria isso, mas sem abrir mão da sua individualidade. Então assim, relações interpessoais são muito importantes, mas são muito importantes se eu não abro mão da minha individualidade, tá? Então assim, posso sonhar estar com pessoas, posso desejar estar com pessoas, imagino como seja isso, e vou ter isso na medida em que eu conheço as minhas necessidades, entende? Uma situação está interligada com a outra. Não se submeta para ter companhia, para ter um relacionamento. Porque aí, senão, a gente tá de novo respondendo lá no Jardim de Infância Emocional. Eu baixo a cabeça e porque me dizem eu faço. E um quarto ponto, e é um exercício que eu entendo até que é um dos mais difíceis, estar no momento presente. Estar conectado no aqui e agora. É viver o momento presente. E eu acredito que esse é um exercício dos mais delicados e difíceis da gente perpetuar no nosso cotidiano, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza as multitarefas, valoriza as multiatenções, dá um lugar de destaque para quem é multitarefa. A gente vive numa sociedade que a palavra correria é sinônimo de status. Então, a gente está sendo constantemente bombardeado por ideias de que quem está na correria, quem é multitarefa é uma pessoa de sucesso. E eu escutei uma frase da Brené Brown, que é uma escritora americana, que ela fala sobre as questões de termos coragem de nos conectarmos com as nossas imperfeições, porque essa é a nossa essência humana, né? E a Brené esses dias escreveu assim, é preciso ter muita coragem para ter um tempo off. Nessa sociedade que hipervaloriza multitarefas, o tempo da correria, porque a gente está sendo bombardeado que se consuma isso como uma verdade absoluta e como essa uma vida com propósito, essa vida de status é quem tem um monte de tarefa, quem faz várias atividades. Isso sim são pessoas consideradas bem-sucedidas. O que eu quero te dizer é que isso está a serviço de um outro tipo de valorização aí de conceitos e, na verdade, isso te desconecta de ti mesmo, porque, de novo, tu tá olhando para fora e não tá olhando para ti. E não está vivendo o presente e não está aproveitando este momento, porque, na verdade, só existe esse momento. A gente não sabe o que é o para frente, não sabe. E o que passou, já passou, isso já aconteceu. Isso tá ali guardado, é a minha referência, mas ele não existe mais. Existe um estudo e alguns pesquisadores eles conseguiram medir sobre a eficácia do exercício físico. Eles fizeram um comparativo. Eles pegaram imagina um número X aí, pessoas estavam praticando exercício físico, dividido em 2 grupos. Um grupo praticava exercício físico ou assistindo televisão, ou escutando música, ou lendo, né? Então assim, eles estavam fazendo exercício, tá? E fazendo uma outra atividade, o que é muito comum, não, né? Eu vou botar uma musiquinha porque eu não quero ficar pensando no exercício e aí passa mais rápido. Eu vou ficar vendo aqui um filme, uma série e aí tô ali na esteira, aí 1 horinha eu nem vi passar a minha série. E um outro grupo eles monitoraram de pessoas que estavam pensando no exercício, contando o minuto ali do exercício, sentindo o suor, sentindo o abdômen contraindo, enfim. Eu não sei se a meta era tônus muscular, né, definição, era o emagrecimento, mas as pessoas do grupo que estavam pensando no exercício, elas tiveram uma performance melhor de eficácia do que elas estavam distraindo a mente. A mente se conecta com aquilo que a gente está fazendo. Tu precisa direcionar a tua mente para aquilo que tu quer, para aquilo que tu deseja, para o teu objetivo. A minha proposta para ti é que tu exercite essa presença do aqui e agora. Viver o momento atual.
sem essas ansiedades do que está vindo pela frente. Isso também faz parte dessa conexão com a tua criança interior, te auxiliar nesse processo de trazer um novo significado para tua história, né? De acolher essas tuas emoções e essas tuas reações e começar a transformar quando a tendência da gente é reagir lá no jardim de infância emocional. Era isso, gente. Um beijo bem grande para todos. Até a próxima.